Galera, professor Rodrigo aqui para nossa aula de número 2, certo? E nessa aula, galerinha, nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos bater na tecla da resolução de exercícios, tá? E eu vou explicando a teoria dentro de cada questão para a gente revisar. Bora lá? Olha só, já estou aqui no cantinho, já está aparecendo aí para vocês a nossa aula. E eu quero começar com uma revisão de jogo rápido, com algumas questões, falando de reações inorgânicas, para a gente lembrar, ela vai aparecer de uma forma muito fácil ou de uma forma muito difícil. A forma muito fácil é pedindo para você classificar essas reações, tá? Então lembra comigo aqui, jogo rápido, ó. Quando eu falo de reação inorgânica, certo? Opa, aí, reação inorgânica, ela pode aparecer para a gente de quatro formas. Eu vou ter a reação de adição, tá? Adição ou síntese, onde eu terei dois ou mais reagentes formando um único produto. Eu vou ter a reação de decomposição ou análise, onde eu terei um só reagente formando dois ou mais produtos. Ah, tô lembrando, prof. Eu terei a simples troca ou deslocamento. Nessa simples troca ou deslocamento, galerinha, eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta e nessa reação eu vou ter o deslocamento de alguém, certo? Deixando uma outra substância simples, formando uma nova substância simples. Mas o A só vai ser capaz de deslocar o P se A for reativo. Só ocorre se A for mais reativo que B, certo? As provas não vão mais cobrar aquela decoreba para você saber quem é mais reativo que quem. Elas vão trazer para a gente uma tabelinha, vão trazer para a gente alguns conceitos de oxidação ou redução, tá? Para você ter uma ideia de que acontece. Rápido, uma reação de simples troca ou deslocamento sempre será uma reação de oxirredução, certo? Acontece redox sempre. Beleza? Vai variar o NOx com toda certeza. Professor, você vai fazer revisão de NOx? Galera, revisão de NOx a gente vai comentar dentro das questões, tá? Para você ir lembrando, beleza? Boa, vamos embora. E a última que pode aparecer para gente é a dupla troca. A dupla troca, galera, é a que mais aparece aqui em provas para gente, tá? Eu vou ter aqui dois compostos, certo? Duas substâncias compostas e eu vou ter a troca. E perceba aqui, ó, AD mais CB. Quem está na frente antes, continua na frente depois. Quem está na frente depois, continua antes, entendeu? Então, não tem aqui para gente redox. Qual que é o exemplo de dupla troca que a gente mais usa? A neutralização. Porque se você formar água, provavelmente a reação vai acontecer. Então a reação vai acontecer de dupla troca quando forma precipitado. Precipitado. Quando você forma gás. Forma gás. Quando você forma composto instável. Composto instável. Quando você forma eletrólito mais fraco, uma base mais fraca, um ácido mais fraco do que está nos reagentes. Forma eletrólito mais fraco. Eletrólito mais fraco. Show?
Boa. Então, essas são as reações. Aí ele vai cobrar de um jeito bem simples na prova para vocês, que é só colocar aqui na questãozinha, ó, 1, tá? A primeira, produção de NH3. Essa reação aqui, galera, nós chamamos de síntese de Haber-Bosch, tá? Síntese de Haber-Bosch. Essa síntese é a produção da amônia. Veja, dois reagentes formando um único produto. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma síntese. Então, não é essa nem essa. Show. O carbonato de cálcio, o nosso calcário, formando cal e CO2. É uma análise. É a decomposição. E um óxido mais água formando um ácido. Uma síntese também. Show? Dois reagentes formando um único produto. É uma síntese também. Tudo bem, galera? Então, cuidado, por favor, tá? Esse cara aqui, o pentóxido de difósforo, tá? Pentóxido de difósforo. Ele é um óxido ácido. Como é que eu sei que ele é um óxido ácido? Porque quando eu coloco na água, ele vai formar um ácido. Beleza, galera? Cuidado, por favor. Enquanto eu tenho aqui o CaO, que é o óxido de cálcio, que é um óxido básico, tá? Já que a gente está falando de reações, vamos fazer aqui embaixo, ó. O óxido de cálcio, quando eu coloco ele na água, por ele ser um óxido de caráter básico, ele vai formar hidróxido de cálcio. Essa é a nossa cal virgem, tá? Cal virgem. E aqui é a que a gente chama de cal hidratada. Hidratada. É o óxido de cálcio, certo? E aqui o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Para a gente revisar alguns conceitos. Lembra que é uma super revisão. Você está vendo alguns conceitos mega importantes aí para resolver. Show! Show, galerinha! Vou deixar 2 para vocês. Vamos fazer a 3. A 3 é o estilo de questão que aparece, por exemplo, numa prova de Enem, tá? Para você ter uma ideia. Então ele fala assim, ó: embora as picadas de vespas e de formigas provoquem dor e lesão, na picada de vespa é injetada uma substância básica. Então, peraí, deixa eu até grifar aqui para a gente já ter mais ou menos uma ideia. É injetada uma substância básica. Enquanto na picada da formiga, uma substância ácida. Para amenizar o edema provocado por essas picadas e neutralizar o veneno, pode-se colocar no local da picada desses insetos uma gaze umedecida com... Peraí, se eu tenho uma substância básica, o que neutraliza uma base? Um ácido, né? Um ácido para neutralizar. Então, circula na vespa ADD, ácido, para neutralizar. Certo? E no ácido, o que eu vou adicionar? Base para neutralizar. Neutralizar. Show. Então vamos lá. Salmoura e suco de limão. Salmoura, água com sal, tá? Salmoura, dependendo, pode ser água com NaCl. O NaCl, anota aí, é um sal de caráter neutro. Então não vai ser a nossa resposta. Suco de limão é ácido. Não vou colocar ácido onde já está ácido. Então, não é essa a nossa resposta. B, vinagre. Opa, vinagre é ácido. Vinagre é ácido. E amoníaco. Amoníaco é uma base. É básico, certo? Então, cuidado, por favor, por favorzinho. Resposta letra B de bagaçamo. Vamos ver por que as outras estão falsas?
Suco de laranja é ácido. Suco de laranja, perdão, é ácido. A salmoura é NaCl, é um sal de caráter neutro. Sal, caráter neutro. Prof, eu não lembro isso de saber o caráter do sal. Já vamos discutir. Bicarbonato de sódio é básico. Bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal de caráter básico. Sal, caráter básico para a solução. E o vinagre, ácido. Então não pode ser. Leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, é uma base. E na primeira a gente precisa adicionar um ácido. E o amoníaco, tá? E o amoníaco que é uma base. Existe uma divergência aí nas literaturas se o amoníaco é o NH3 ou se o amoníaco é o NH4OH, certo? Mas dos dois casos, pode ser amônia ou hidróxido de amônio, o amoníaco é básico. Fechado? Boa. Deixa eu te lembrar aqui, ó, rapidinho, ó. Lembra algo comigo. Um sal, já que a gente está falando de reação, vai reagir com a água e vai formar, galera, ácido mais base. Certo? Ácido mais base. Se esse ácido e essa base reagem e formam sal e água. Então a gente sabe que essa reação acontece em equilíbrio. Se o ácido formado for forte e a base formada for fraca, tá? Ácido forte e base fraca, o sal gera um caráter ácido na solução. Fica uma solução ácida. Se o ácido for fraco e a base for forte, a gente vai ter um caráter o quê? Para o sal, um caráter básico. O forte dá o caráter. E se os dois são fortes, forte e forte, eu terei o caráter neutro da solução. É, prof, mas eu não lembro quem que é forte e quem que é fraco dos ácidos. Então, coloca um balãozinho aí, que é super importante. Ácidos. Para a gente lembrar, lembra que é uma revisão, certo? Quais são os ácidos que são fortes? Ácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI, aqueles que não têm oxigênio. E os que têm oxigênio, você vai fazer o número de oxigênios menos o número de H+, dando maior ou igual a 2. Aqui eu consigo ter os ácidos e as bases fortes, certo? Então vamos lá. Os ácidos, perdão. H2SO4, HClO3, HNO3, certo? São ácidos o quê? Fortes. Legal. Moderados ou semifortes, moderados, eu vou ter sem oxigênio os hidrácidos, o HF, e aquele em que o número de oxigênios menos o número de H+, vai dar igual a 1. Então, eu tenho HClO2, H3PO4, e cuidado que tem uma exceção. O ácido carbônico, apesar de você fazer H2CO3, vai dar 3 menos 2, 1, ele é fraco, ele entra no grupo dos fracos, tá? Fracos. O resto dos que não têm oxigênio, H2S, HCN, e aqueles em que o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, H+, vai dar 0. Exceto, né, H3BO3 aqui, é um fraco, exceto o H2CO3, que mesmo dando 1, ele não é moderado. E as bases? As bases, galerinha, fortes, a galera do grupo 1, tá? Então, qualquer base que tenha lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, Lina Caras, Rubens casou na França, e do grupo 2, exceto o berílio e magnésio. Então, Bela, Magrela,
casou com o senhor Barão Ratão. Não existe aqui as bases moderadas e as fracas o resto. Então só existem 10 bases fortes aí. Fechado? Anota. E aí vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Ó, vamos voltar para a nossa questão. A salmoura tem NaCl. É o sal. O cátion, galera, quem está aqui na esquerda, veio sempre da base. E o da direita veio do ácido. Então, a base de Na é uma base forte. E o ácido de Cl, está aqui, ele, ó, HCl, também é forte. Os dois sendo fortes, eu vou ter um sal que vai gerar uma solução que? Neutra. Já o bicarbonato de sódio, olha só, o sódio, o Na, veio da base forte, acabamos de ver. E o bicarbonato, o HCO3, veio do ácido fraco, do H2CO3. Então, ácido fraco, base forte, o forte é que dá caráter. Então, nós teremos um sal básico. Por isso que você toma o bicarbonato de sódio quando você está com acidez estomacal, porque vai formar uma solução básica que vai neutralizar a acidez do teu estômago. Show? Então anota, por favor, super importante essa reação. A reação de neutralização, ácido mais base formando sal e água, é uma das que mais aparece em provas, certo? E outra que aparece bastante é essa daqui, ó, de qualquer carbonato, tá? Não precisa ser o carbonato de cálcio, tá? Qualquer carbonato ou bicarbonato, CO3 menos 2 ou HCO3 menos, que vai reagir com qualquer ácido, tá? Vai formar aqui um sal por causa do cátion, certo? Água e CO2. Por quê? Porque vai formar H2CO3. O H2CO3 ele é instável. Ele se decompõe em água mais CO2. Certo? Água mais CO2. Então veja que aqui no exercício ele já trouxe para a gente, ó, o carbonato de cálcio vai reagir com HX, vai formar um sal, água e CO2. Essa água e esse CO2 são frutos do quê? Do H2CO3 que decompõe, um ácido instável. Sempre vai acontecer, professor? Sempre vai acontecer essa reação, galerinha. Então vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar no exercício. Desprezando o estado físico dos reagentes e dos produtos e sabendo que HX apresenta ácidos presentes no suor, assinale a opção correta. Se, hipoteticamente, HX for substituído por H2S, quem que é o H2S? É o ácido sulfídrico. Sulfídrico. O sal formado será o sulfito de cálcio. O sal que será formado é esse cara aqui, ó. Tá? É o sulfeto de cálcio. Lembra? Hídrico troca por eto. Mosquito, teimoso, temato, tepico, temeto, novidrico. Beleza, meu povo? Então, cuidado, por favor. Hídrico troca por eto. Então, vai ser o sulfeto, não sulfito. Letra B. Se, hipoteticamente, o HX for o HCl, quem que é o HCl? Ácido clorídrico. O sal formado será o cloreto de cálcio. O cálcio tem NOx mais 2. O cloreto tem NOx menos 1. Vai escorregar, vai ficar CaCl2. Hídrico troca por eto. Esse é o cloreto de cálcio. Tá certo. Mas a gente aprende encontrando a falsidade das falcianes. Então vamos lá.
o sal produzido será o Jesus. Se o apresentado for o ácido carbônico, nada a ver, galera. Por quê? Esse cara são os nossos H+, que vão ser usados. Então, não, tá? Quando o ácido for o carbônico, a gente vai ter CaCO3. Beleza? Então, falso. E como não vai ter diferença, ó, é o mesmo reagente, não vai acontecer a reação química, tá? É o mesmo reagente. Boa. Letra D. Se hipoteticamente HX for HBr, quem que é o HBr? É o ácido bromídrico. Tá? O sal produzido será um bromato, hídrico vira eto, será um brometo. E o carbonato de cálcio é muito solúvel em água, portanto não pode ser atacado por hidrácidos. Falso, galera. Falciane, tá? O carbonato é o calcário, é o que está na casca do ovo. Não é muito solúvel, não. Fechou? Boa, boa. Perfeito. E para a gente terminar, vamos fazer a questão de número 5 para a gente fechar essa nossa aula. Ele fala assim: as reações entre ácidos e bases produzem sal e água. Tendo em vista essas reações, sua neutralização parcial indica a única opção, a equação da reação onde não é obtido um sal ácido ou um sal básico. Quando ele fala sal ácido, sal básico aqui, galera, ele está falando da classificação, tá? Classificação. Classificação de sal ácido não é aquele que forma uma solução ácida, tá? É aquele que tem hidrogênio na sua estrutura, tá? Formado ainda de uma neutralização parcial. Neutralização parcial do ácido. Beleza? Show. Aqui tá o exercício de cima. Se eu cheguei a cortar um pouquinho aqui, galera, 1000 perdões. Aí. E o que é um sal básico na classificação? Sal básico, perdão, galera, é aquele que contém uma neutralização parcial da base. Tem o OH aqui ainda, ó. Certo? OH, então veio de uma neutralização parcial da base. Então vamos lá, me ajuda. Nessa questão ele trouxe o ácido sulfúrico na letra A. Ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Veja que sobrou um aqui, ó. Então essa é parcial. Ácido nítrico tem um hidrogênio e o hidróxido de cálcio tem 2 OHs. Sobrou um OH, então é parcial. Formou um sal básico. O ácido fosfórico tem 3 H+. E o Li tem um OH, mas sobrou o hidrogênio dos 3. Então, parcial. O HCl tem um H+, e o OH tem 2. Olha, foi o exemplo que a gente usou ali. Parcial. Então, sobrou a última. Prof, mas veja, está sobrando hidrogênio. Só que esse cara aqui é o ácido fosforoso. Apesar de ter 3 hidrogênios na estrutura, só 2 viram H+. Então, aqui, os 2 hidrogênios foram neutralizados por 2 hidroxilas. Então, essa neutralização é total. Show? Ácido mais base, sal e água. A neutralização, galera, eu vou ter o quê? O H+ do ácido mais o OH- da base, formando H2O. Certo? Boa!
Boa. Os outros exercícios estão aí. Qualquer dúvida, ó, o gabarito tá lá no final, tá? O gabarito tá lá no final e é super importante para você lembrar aí alguns conceitos. Fechado? Qualquer dúvida, manda lá no Instagram para mim. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.